Dr. Fernando Leal, que também é um membro deste serviço dentro da Orivoga, fez aqui a sua formação. Hoje trabalha na Fidelidade na UCMA Porto e é responsável da UCMA de Coimbra. É coordenador comigo da Porto e Pionite, trabalha no Lusa Rápida e vai-nos falar deste tema, abordagens minimamente invasivas, indicações e limitações na revisão. Muito bom dia a todos. Como o Dr. Cruz de Melo disse, e bem, eu sinto-me em casa porque faço parte deste serviço e fui formado por este serviço. Portanto, é com enorme orgulho que vejo esta vitalidade do serviço e esta dinâmica com muitas possibilidades para o futuro. Portanto, penso que estão de parabéns e agradeço o facto de organizarem esta reunião e de nos convidarem. O tema para o qual me desafiaram foi as abordagens minimamente invasivas e a sua adequação e limitações na cirurgia de revisão. Portanto, aqui, primeiro de tudo, vamos enquadrar um bocadinho então o que é a mini-invasividade. Nós, quando pensamos numa artroplastia da anca, pensamos numa prótese bem implantada, uma anca sem dor, com boa função, que estes resultados se mantenham ao longo do tempo e que se adequem ao estilo de vida e ao que os nossos pacientes pretendem. Cada vez mais usamos técnicas menos invasivas, mais focadas na função, temos mais materiais e técnicas e até a própria tecnologia que nos ajudam a isso. Devemos ter sempre em mente que se trata de uma cirurgia ortopédica major. Temos uma expectativa de resultados e de atividade que também tem vindo a ser cada vez mais crescente e mais exigente por parte dos doentes. E é neste contexto que surge a mini-invasividade e que ela vai crescendo, procurando menor agressão dos tecidos. É uma atitude enquadrada muitas vezes em programas de fast track multidisciplinares, como falamos já aqui para as revisões, mas sobretudo num conceito primário. Os objetivos de longo prazo e de execução da cirurgia devem ser respeitados e devem ser os mesmos. Procura-se mais autonomia e adequa-se, obviamente, às exigências dos pacientes mais ativos. Tudo isto já conhecemos, tudo isto é aplicado mais vezes no contexto de cirurgia primária. Portanto, e no contexto de cirurgia de revisão, onde é que cabe este conceito de mini-invasividade? Obviamente, quando discutimos a abordagem a reambizar, pensamos que vamos ser mini-invasivos numa mesma abordagem, numa abordagem diferente, e então a necessidade de extensão dessas mesmas abordagens. Sabemos que a escolha da abordagem na cirurgia de revisão, ou seja, fazer a abordagem da cirurgia primária ou não, é uma escolha, mas que não parece estar associada a diferentes taxas de complicações. No entanto, quando a vamos escolher, quais são os fatores que nos influenciam nessa mesma escolha? Obviamente, os fatores dependentes do paciente, os fatores dependentes da anca, e neste caso numa cirurgia de revisão, do diagnóstico que me leva a essa cirurgia e dos desafios que vamos encontrar e, obviamente, a experiência do cirurgião. Claro que o objetivo da cirurgia deve ser termos uma exposição adequada ao problema que temos para resolver, que permita, no caso de ser necessário, uma remoção dos implantes prévios e uma colocação de novos componentes em posição correta, quando assim se justifica. E aí, passando um bocadinho para o que o Dr. Godinho nos mostrou, vai estar muito dependente do trabalho, da obra que há a realizar. Estes são muitos dos cenários que nos deparamos, são apenas alguns, todos nós na nossa prática temos outros. Quando vamos fazer uma cirurgia de revisão, podemos ter toda esta panóplia de abordagens prévias, umas menos invasivas, outras mais invasivas, de destacar que o tamanho da incisão não é o que define a mini-invasividade. E depois, quando olhamos para as radiografias, ainda temos uma panóplia maior de problemas a resolver e que motivam a revisão. Destacar aqui só um bocadinho fora do âmbito do tema e algo que ainda não foi dito. Acho que é muito importante considerarmos quando temos este contexto todo das revisões, é muito importante o seguimento dos pacientes das próteses primárias, de forma a identificarmos e a termos mais ou menos controlada a evolução do que está a acontecer para podermos evitar algumas destas catástrofes. A pergunta que fica no título da apresentação é indicações para a mini-invasividade e eu preferiria falar de possibilidades da mini-invasividade.
Se queremos falar de mini-invasividade, idealmente a mesma abordagem, ou seja, existiu uma cirurgia primária minimamente invasiva e nós somos capazes de, pela mesma abordagem também minimamente invasiva, fazer a revisão a que nos propomos. Podemos fazer uma revisão numa cirurgia que não foi inicialmente mini-invasiva por uma via menos invasiva, seguindo a mesma incisão. Quando houve uma cirurgia com exposição amargada e o problema que temos a resolver é um problema mais particular que nos permite não ter de usar toda a mesma abordagem. E podemos também pensar no que será fazer uma nova abordagem e desta vez mini-invasiva. Assim, dentro das possibilidades, também não nos podemos esquecer da necessidade de extensão da abordagem. Portanto, achamos que pode ser feita uma cirurgia com menos exposição, mas intraoperatoriamente temos necessidade de fazer mais, identificamos um problema diferente, existe iatrogenia, portanto, temos de estar sempre preparados para estender as abordagens e nesta fase deixamos de estar a falar de mini-invasividade. Se formos a pensar nas indicações e nas possibilidades, podemos pensar que em contextos de instabilidade, contextos de descolamento acético, também se enquadra aqui um bocadinho este desgaste de osteómero, neste contexto, revisão de resurfacing ou de short stems em que é possível manter a cup, por exemplo, no caso dos resurfacings, colocando uma dupla mobilidade. Deve existir previsibilidade para nos propormos a isto de quando há necessidade ou está prevista a necessidade de extração de componentes, esta ser relativamente previsível e, sobretudo, termos a experiência para começar a cirurgia por essa via mini-invasiva. No entanto, aqui a mensagem principal é que temos de estar sempre preparados para a hipótese de uma necessidade de extensão da abordagem, de tornarmos uma abordagem mais extensa. Portanto, isto deve estar sempre presente, mesmo quando achamos existir a possibilidade de fazer uma via menos invasiva. Alguns casos para mostrar essas possibilidades. Aqui o caso de uma falência mecânica acetabular numa abordagem anterior, em que o componente estava descomado e mobilizou-se e a cirurgia consistia em o remover e fazer novamente um novo componente que não havia defeitos ósseos e podia ser primário. Portanto, houve a possibilidade de usar a mesma via de abordagem. Neste caso, um caso de uma revisão de um resurfacing que foi sobredimensionado, sem alterações osteomíticas a nível acetabular e que permite ser convertido numa haste primária. Portanto, também podemos pensar em usar a mesma abordagem, mas não precisamos ser mais invasivos. Podemos fazer basicamente como uma cirurgia femoral primária, é uma possibilidade. Aqui um caso de uma fratura do pómio apenas, também com pouco tempo, diagnosticada no próprio dia, porque a paciente vem à urgência com um quadro que mimetiza uma luxação. Portanto, sem nenhuma alteração no back metal, permite apenas a troca do pómio, portanto, também permite-nos pensar na mini-invasividade. Aqui o caso de uma má orientação de um componente acetabular num doente obeso, numa abordagem anterior, com necessidade de revisão por um episódio de instabilidade que parecia que tinha condições para voltar a repetir-se. Portanto, ainda sem integração do componente, possível usar a mesma via de abordagem inicial, que neste caso foi mini-invasiva, e fazer a revisão do componente. Destacar aqui também o que a tecnologia e os instrumentais nos vão permitindo ao nível de extração de componentes, que também nos podem favorecer quando procuramos fazer abordagens menos estendidas. Neste caso aqui, também à direita, temos um vídeo de uma técnica que Frederick Mold utiliza para fazer a extração dos componentes femorais com uma trocarantectomia que ele define, permitindo-lhe não fazer uma abordagem femoral mais extensa. Portanto, todas estas possibilidades adequadas à experiência de cada um podem nos permitir ser menos invasivos na cirurgia. E então as limitações. Todos os casos que podem ser uma possibilidade também podem em si ser uma limitação. Mas se pensarmos em infecções, temos de fazer extração dos componentes, desbridamentos cirúrgicos, à partida não estamos a pensar em mini-invasividade. Se pensarmos em defeitos ósseos com necessidade de reconstruções, tanto a nível acetabular como femoral, também não estamos a pensar em mini-invasividade. Necessidade de exposições acetabulares superiores, a necessidade de osteotomias para extração dos componentes e
perdas ósseas massivas. Portanto, complexidades aumentadas fazem-nos muitas vezes ter a necessidade de fugir dessa mini-invasividade, porque temos de ter um campo e uma exposição muito mais amargada. Alguns exemplos para mostrar: necessidades de osteotomias femorais, defeitos acetabumares complexos com necessidade de reconstrução, em que tem de haver uma exposição bastante boa para conseguirmos executar o nosso plano terapêutico. Casos que até mesmo hoje em dia usamos implantes custom-made, também com várias cirurgias prévias e uma necessidade de boa exposição e preparação do campo, são casos em que a cirurgia minimamente invasiva não está claramente adequada. Como falei no início, mesmo que nos proponhamos a fazer uma cirurgia minimamente invasiva, temos de estar preparados para a estender. Falando aqui na via posterior, esta é muito versátil no que diz respeito à sua extensão, permitindo um excelente acesso ao fémur e ao acetábulo. Portanto, no caso de escolhermos fazer uma abordagem minimamente invasiva, facilmente é estendida. As abordagens anteriores também permitem essa extensão, tanto femoral como acetabular, obviamente dependentes da experiência do cirurgião. Pensando no que é a nossa casuística primária, a nossa casuística de revisão, claramente os conceitos e os casos em que se aplica a mini-invasividade são muito inferiores aos que não a conseguimos utilizar. No entanto, essa possibilidade existe. E assim, como mensagem final e em resumo do que foi o desafio colocado, mini-invasividade e cirurgia de revisão, existe essa possibilidade? Sim, existe essa possibilidade. No entanto, a abordagem não deve comprometer o objetivo da cirurgia. Ela tem um papel na cirurgia de revisão, no entanto, essa indicação e esse papel depende da causa da revisão, das características do paciente e do objetivo que temos de cumprir nessa revisão. Planear é fundamental. Nesse planeamento deve estar incluída a necessidade de termos de estender a via e de sair dessa mesma mini-invasividade. O objetivo na cirurgia de revisão é uma exposição adequada ao trabalho a realizar, temos de ter segurança para a remoção dos implantes quando assim necessita e temos de estar preparados e ter exposição suficiente para a correta colocação de novos implantes. Portanto, independentemente da abordagem e do que selecionamos e entendemos ser melhor na nossa prática, temos de cumprir o objetivo. Como já vimos aqui, muitos destes pacientes vão acabar a ter uma nova cirurgia de revisão e, obviamente, que se não conseguirmos executar o nosso planeamento, estamos mais perto dessa necessidade, que é o que não se pretende. Esta era a mensagem que tinha. Deixar aqui também a mensagem do Porto Meeting 2026, que vai acontecer em julho deste ano e para o qual estão convidados e gostaríamos de contar com todos. Muito obrigado. Alguma pergunta da plateia, Carlos? Não. Está a funcionar. Está a funcionar. Bom, só para vos lembrar aqui uma coisa, que eu também tenho aqui um pouco o papel de grilo falante, embora não tenha esse objetivo. As vias mini-invasivas em revisão, obviamente, que têm indicação, especialmente em casos de revisão simples e com bons resultados, não haja dúvidas disso. Mas há que ter presente uma realidade. E eu ando nisto há 25 anos e já vi um pouco de tudo. A cirurgia de revisão é, por natureza, uma cirurgia de surpresas. E elas podem também aparecer em casos inicialmente aparentemente simples. E as vias mini-invasivas não estão preparadas para dar resposta a muitas dessas surpresas. Vais responder de seguida, se-me só fazer um pequeno comentário para complementar isso. No fundo, também era a mensagem que eu estava a passar. Não existe revisão por via minimamente invasiva se não estivermos preparados para a estender. E há aqui outro ponto que o Dr. Figueiredo tocou e que faz todo sentido. Para além das surpresas, também a cirurgia de revisão é uma cirurgia em que estamos mais expostos à iatrogenia. Portanto, e nesses casos temos, obviamente, sempre, tanto a nível dos materiais que temos disponíveis,
como começando na nossa necessidade de exposição, estar preparados para sair dessa abordagem minimamente invasiva. Pormenorzito que penso que não ando longe da verdade. Quando falas em extensão, ela na via anterior direta existe essencialmente para o fémur. E o acetábulo. Também existe para E se tivesse uma descontinuidade pélvica? Também E se existe. tivesse necessidade de ir à coluna posterior? Também existe. Por via anterior direta? A via anterior direta é a abordagem minimamente invasiva. A extensão da via anterior direta já não é uma via anterior direta. Mas espera, eu gostava de ver essa extensão à parte posterior por via anterior. É que eu nunca vi. Temos aqui... É mudares da técnica e passares de uma via anterior a uma via posterior, como eu já vi fazerem. Outra coisa é tu ires ao fémur por via anterior direta, vais. Mas eu agradecia que me ensinassem a ir à coluna posterior a partir de uma extensão da via da incisão acetabular. É possível. Eu não sei se é possível, mas vamos voltar um bocadinho atrás. Se formos à palestra anterior, não se esqueçam que tudo o que nós estamos a fazer está dependente de um diagnóstico e está dependente de um planeamento cirúrgico que nós fizemos previamente. No nosso planeamento cirúrgico, não planeamos apenas o implante mais ou menos complexo que vamos ter à mão, ou aquelas 4 ou 5 alternativas que também vamos ter à mão, exatamente por causa das surpresas que temos com alguma frequência nas revisões. Portanto, não há plano único, há um plano principal e as alternativas. E quando falamos na via de abordagem, também falamos no planeamento adequado àquilo que nós esperamos que vá acontecer. E mais uma vez, dentro do plano 1 e até do plano 2 e plano 3 podem acontecer. Logo daí, a via deve ser adequada ao paciente e ao cirurgião. Nunca esqueçam isto, são as duas coisas importantes. Eu acho, Fernando, e acho que todos nós, quando falamos de mini-invasividade, falamos de uma atitude. E a atitude é sermos poupadores de estruturas, começando na incisão até ao osso. E, portanto, a mini-invasão não é incisão na pele. Esqueçam a incisão na pele, que ela é apenas o início da cirurgia. Mas é a atitude. E quando fazes uma abordagem, portanto, vais para onde foste, tens de ter experimento. Primeiramente, até podemos ter que mudar de incisão a meio de uma cirurgia, se fosse caso disso. Na revisão, eu não creio que vá acontecer se o plano foi bem feito. Mas pode acontecer numa primária, como disse o Dr. Figueiredo, se a pessoa se sentir confortável. Eu só tinha uma pergunta final, Fernando, já agora que falamos destas coisas todas. Eu vejo com muita frequência pacientes que eu costumo dizer que estão assinados por todos os cirurgiões que o operaram. E às vezes não é porque mudamos de incisão lateral, anterior ou posterior, porque mudamos de campo, mas é apenas porque a incisão parece estar num sítio ligeiramente desconfortável. Parece-te que devemos assinar a cirurgia todas as vezes que lá vamos ou devemos ser poupadores nos cortes na pele? Estou a falar da assinatura do cirurgião. Aqueles doentes que nos aparecem na sétima revisão que fazem têm 7 incisões, às vezes separadas de meio centímetro, 1 centímetro, vir aqui, vir acolá. Não, acho que nesses casos nós devemos tentar aproveitar as incisões já existentes, mas que nos permitam fazer o trabalho a realizar. Nem cabemos mais vezes essas assinaturas, porque em termos de pele é mais permissível. Por exemplo, se pensarmos num joelho, é impossível termos 2 incisões separadas por 2 centímetros sem ter havido um problema. Aliás, mesmo imaginando uma cirurgia que foi feita por uma via lateral e que queremos rever por via posterior, muitas vezes conseguimos aproveitar a incisão e usar os planos mais internos para chegarmos à nossa via posterior. Por isso acho que não precisamos de assinar tantas vezes a pele. Isto é uma mensagem importante que eu acho que a geração mais antiga tinha muito esta tendência. Portanto, isto é uma mensagem para a geração mais jovem. Nós não precisamos de assinar a nossa cirurgia todas as vezes que lá vamos. Se possível, aproveitar a mesma marca na pele. Obrigado, Fernando.